Esses dias eu me peguei assistindo vários vídeos aqui no YouTube sobre luto pet, de pessoas que perderam seus animaizinhos e como lidar com essa dor. E dois vídeos me chamaram muito a atenção. Um deles de uma tutora que perdeu a sua filhinha de quatro patas há 2 anos. E ela ainda estava chorando como se tivesse perdido no dia anterior. E eu gostei muito da forma como ela se expressou, bem natural, pedindo empatia para as pessoas durante esse luto, sobre a perda de um filho de quatro patas. A gente considera um filho, sim, de quatro patas que a gente perde. E me assustou um pouco porque na minha cabeça seria um período que eu vivenciaria esse luto e as coisas iriam amenizar depois de um certo tempo. Eu sei que é diferente para cada um, né? Mas as palavras dela eu me identifiquei muito, concordo e vou reproduzir algumas coisas que ela disse também. Quando você se deparar com uma pessoa que você conhece, tem até uma certa intimidade, que perdeu um animalzinho de estimação, não diga pra essa pessoa: ah, era só um bicho, reage, ah, daqui a pouco passa. Tenham sensibilidade ao falar, ao se expressar e sentir, se colocando no lugar daquela pessoa. Geralmente quem fala isso é quem nunca teve um pet, quem nunca amou um pet. Porque tem gente que tem animal, mas infelizmente aquela pessoa que bota na coleira no quintal, não tem aquela intimidade de dormir junto, de sentir cheirinho, de deixar de fazer suas coisas pessoais pra estar em casa com seu pet. Então, quem vivenciou isso, independente de tempo, se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 13 anos, que foi o meu caso, hoje completa 10 dias. E parece que foi ontem que eu perdi o grande amor da minha vida. E ali, nesse vídeo, essa tutora que perdeu a sua petzinha 2 anos, ela estava chorando como se fosse no dia anterior, gente. E aquilo me chocou um pouco, porque eu falei, gente, essa dor realmente vai comigo por muito tempo. Muito tempo. Embora algumas pessoas superem rápido, existe uma rotina aqui fora que a gente precisa seguir. Eu, pelo menos, sou autônoma. Trabalho por conta própria, tenho minhas coisas e eu não posso deixar de trabalhar um dia sequer, que só eu tenho que resolver aqui e pagar minhas contas, né? E uma das coisas que ela falou também, né, além dessa questão da empatia, de saber falar com as pessoas que perderam seus pets, não associar que a pessoa que perdeu um pet querido, amado, um membro da família, aliás, era minha família. A Aziza era minha família e o meu gatinho, o Lelinho, é minha família. Sobrou nós dois e todos os dias falta ela. Mas, o que ela estava falando, quando a pessoa tem esse amor imenso e essa sensibilidade, essa fragilidade, esse luto que não passa, pode amenizar com o tempo. Isso não significa que a pessoa é carente, isso não significa que a pessoa é frustrada, isso não significa que a pessoa tem problemas, enfim, as pessoas vão julgar sempre por algum motivo, né? Embora pessoas que tenham filhos carnais também sofram da mesma forma, eu que não tenho filhos carnais, pra mim ela era minha filha, sabe? Então, eu estou falando isso porque alguém pode ter caído aqui nesse vídeo de paraquedas e precisa ouvir isso. Não diminua o luto de quem está passando esse processo da perda do seu filhinho de quatro patas, seja gato, cachorro, periquito, seja lá o que for, gente, respeitem. E palavras de estímulos do tipo, ah, reage, era só um animalzinho. Gente, não faça isso. Isso só vai deixar a pessoa pior. Eu recebi muitas mensagens de carinho, de solidariedade. Eu só consegui ler e responder, acho que 20%, acredito eu. Tem muitas outras mensagens pra responder e eu não consigo. Porque eu até me sinto um pouco fragilizada, que eu não sei o que eu vou ler. Porque dentre muitas mensagens, pode chegar uma e me sensibilizar com palavras do tipo que eu ouvi essa semana. Hoje completam 10 dias, mas algumas pessoas falaram pra mim, era só um cachorro, gente. Daqui a pouco você pega outro e isso passa. A Ziza foi embora numa quarta-feira. No domingo, uma pessoa me mandou mensagem. Tá fazendo o que de bom? Sabendo que eu perdi a minha pet na quarta. Eu falei, estou deitada.
O dia estava lindo aqui no Rio de Janeiro, um sol, provavelmente todo mundo na praia curtindo, e eu não tinha forças pra nada. Aí essa pessoa falou assim: ah, você tá assim com a cachorra ainda? Bora levantar, bora reagir, a vida continua. Gente, não reproduza esse tipo de comportamento, de fala, por mais que seja na boa intenção, porque essa pessoa, eu acredito, né, que não tenha falado de maldade, mas aquilo me deixou pior do que eu estava. Então não seja essa pessoa, respeite o luto dessa pessoa. Seja no silêncio, ou seja perguntando coisas legais, né? E aí, o que ela fazia? Ou o que o seu gatinho costumava fazer? O que você sente mais falta? Olha, eu tô aqui pra quando você precisar de um ouvido, pra desabafar ou pra chorar. Se você não tem essas palavras de apoio, fique em silêncio, sabe? Porque é muito importante a consciência das pessoas nesse momento, né? Então, esse foi o primeiro vídeo que mexeu muito comigo, e essa pessoa estava chorando pela pet que perdeu há 2 anos, como se tivesse perdido no dia anterior. Uma mulher casada, com trabalho, e que a gente tem que voltar para a rotina de trabalho no dia seguinte. Eu sou autônoma, não posso me dar o luxo de ficar chorando 10, 15 dias. Eu tive que voltar a trabalhar, e graças a Deus eu trabalho com o que eu amo. Então, enquanto eu estou trabalhando, fora das câmeras aqui, né, que eu nem considero um trabalho em si, eu me dou de verdade e esqueço um pouco daquele momento, né, da falta, do dia a dia, da troca, da rotina. E essa pessoa casada, né, tem trabalho, enfim, não é uma pessoa frustrada, enfim. Então, cada um tem uma história, só respeite. O segundo vídeo que eu assisti aqui, que eu procurei, que falava muito sobre a espiritualidade dos animais. Não conheço essa pessoa, cheguei nesse vídeo aleatório, aí eu procurei no meu histórico aqui, né, do que a gente assiste, não encontrei de volta, então não sei de quem se trata, na verdade. E ela estava explicando sobre a importância de você conversar com seu pet. Alguém que está nesse vídeo aqui pode estar prestes a perder o seu pet, sentindo que vai perder o seu pet, de repente porque tá muito doente, tá muito idoso, ou alguém que perdeu recentemente. E ela aborda uma das questões que é bem polêmica sobre a eutanásia. Eu, particularmente, eu sou contra, porém, se fosse algo extremo, né, de muita gravidade, de ver a minha cachorrinha ou o meu gatinho sofrendo muito, 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 talvez, sim. Mas eu pedi muita espiritualidade, que ela desencarnasse em casa, e que eu não aceitava que ela desencarnasse sofrendo do jeito que ela estava. E realmente ela foi curada com aquele tratamento natural que eu passei pra vocês em um dos vídeos que eu deixei aqui no canal. E logo depois, fragilizada, né, após ter se recuperado totalmente, ela pegou uma bactéria, uma infecção na parte íntima, e foi muito rápido. Não deu tempo nem de chegar os remédios. Gente, o remédio chegou ontem e ela já desencarnou em 10 dias. Foram 9 dias. Ontem, né, completou 9. Pra você ver que foi muito rápido. E eu fiquei estudando muita coisa sobre o desencarne do animal e tudo mais. E essa moça tava explicando, né, que ela tem contato, um canal, eu não sei se é um canal ou se ela é espírita, né? Ela teve contato com alguns animais que passaram pela eutanásia. E é muito importante, se você passou por essa experiência, ou se você está precisando passar por essa experiência com o seu animalzinho, que você vá preparando o perispírito, a consciência daquele animal, de que você está ali para acolher, que o tempo dele ou dela já está prestes a se cumprir aqui na Terra, e que essa é a melhor decisão, que o papai ou a mamãe está escolhendo para vê-lo feliz do outro lado, né? Enfim, para ir preparando. Porque ela teve contato com animais que passaram pela eutanásia, que de alguma forma ela se comunicou com esses animais, e eles falaram assim: por que interromper a minha vida se eu estava lutando para viver? Mano, aquilo rasgou meu coração de ponta a ponta. Então, eu tenho que agradecer a espiritualidade, porque uma das seguidoras aqui do canal entrou em contato comigo e falou: Tatá, você pediu a espiritualidade, que ela
fosse curada, que ela não fosse sofrendo naquelas condições bem graves que ela estava. Enfim, que não se descobria o que que era, ela estava totalmente deformada e ela foi curada. E a espiritualidade te ouviu. Só que já era o tempo dela. Então eu tive o privilégio de passar mais um tempinho com ela. Ficou a culpa? Fica um pouco da culpa, por quê? Eu botei ela na cama, pra mim ela tentou descer e tava fraca, caiu, enfim. E até o fato dela ter desencarnado com os olhinhos abertos, eu fui estudar pra ver se ela sofreu durante o desencarne e pelos estudos não tem nenhuma interferência sobre dor, nada disso, é normal, sim, que o animal desencarne com os olhinhos abertos, eu tentava fechar, não conseguia, enfim. Sobre aquela água que eu também falei, né, que a caminha dela tava toda, botei ela na caminha de 9 da manhã até as 4 da tarde, esperando, achando que ela fosse reagir, fiz um ritual de oração dentro da minha fé. E depois as coisas foram acalmando o meu coração, porque naquela noite nós fizemos uma oração juntas. E a espiritualidade mesmo foi me confortando e falando: você preparou ela, você não teve culpa. Enfim, eu não sei de que forma, né, eu venho recebendo essas comunicações de quem, ou se é dela. Acredito que dela sim, né, no consciente, né, do animal, do espírito, que a gente consegue se comunicar sim de alguma forma. E naquela noite nós fizemos oração para São Francisco de Assis, para que os mentores e os trabalhadores de São Francisco de Assis estivessem com ela naquela madrugada. Eu falei pra ela: você vai ficar bem, amanhã você vai acordar bem, sem dor. E ela acordou morta. E aí, o bem era o desencarne dela. E aquela água toda que eu comecei falando, né, interrompi, era assim, um xixi, mas eu falei que não tinha cheiro de xixi, nada disso, mas é porque a urina dela estava saindo muito limpinha, sem cheiro, porque ela fez aquele tratamento de limpeza, do tratamento natural, de desintoxicação das medicações, enfim, depois vem o processo de cura das células, mas fica frágil e nesse período aconteceu, porque era o momento sim dela, né? Segundo Chico Xavier, o animal ele permanece com seu tutor no local onde ele foi muito amado, criado, pelo menos por 7 dias. E eu cheguei a relatar no último vídeo que no primeiro dia, né, eu sentia que ela ainda estava por aqui, até meu gatinho olhando pra onde ela costumava ficar. Porém, no 4º dia, eu tive uma experiência que ali eu senti que ela foi, né? Claro que tem suas exceções, né, gente? Não existe, assim, 7 dias cravado. Eu acredito que sim, fique... Ou pode ir, voltar, mas no 4º dia eu tive uma experiência espiritual que foi forte, né? Foi muito marcante pra mim. Claro que durante esses dias eu tomei bastante medicação pra dormir, porque eu não tava bem. E no 4º dia eu tinha tomado o dobro de medicação, porque eu tomei a primeira, não tinha feito efeito. E eu tomei a segunda na mesma dose, ou seja, era muito alta. Então era pra eu apagar de uma forma pra acordar no dia seguinte somente. E às 4 horas da manhã eu fui acordada por um passarinho. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu vivo reclamando que eu mudei pra cá recentemente. Aqui é um local muito barulhento. E à noite também, enfim. E eu nunca ouvi tanto passarinho na minha vida aqui, né? Tem 4 meses que eu tô aqui, não sei. Tô quase 5, nem sei, gente. Eu tô fora do tempo. E no 4º dia, um passarinho específico conseguiu me acordar. Ele piava tão alto, mas tão alto, que eu não sabia se ele tava preso na grade da minha janela, que tem tela. E eu abri a janela pra ver se ele tava ali. E ele não estava ali. Só que tinha muitos passarinhos em todas as árvores. Todos estavam piando muito, 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 muito. E esse em específico, eu queria saber onde ele estava, porque ele estava ali próximo. Como ele não estava na minha janela, eu tentei empurrar um pouquinho a grade pra olhar pra cima, pra ver se estava preso no ar-condicionado de cima. Porque estava vindo um pouquinho mais do alto, não de baixo. E eu não conseguia achar. E eu falei: gente, que situação estranha, o que tá acontecendo? Se eu não me engano, era umas 4h30 ou 5 horas da manhã, porque eu lembro que eu olhei pra baixo, tinha um morador descendo pra ir trabalhar, né, de mochila nas costas, pegando a moto pra ir trabalhar. E os passarinhos, gente, muito alto. E aí, eu recebi, assim, um insight, né? Às vezes, ela está se comunicando com você, de alguma forma, através da natureza. E eu falei assim:
Ziza, é você? É você tentando se comunicar comigo? Se for você, eu já entendi. Pode parar. Os, os, os piados, os barulhos, enfim. Eu já entendi que é você. Na hora, todos os passarinhos silenciaram. Todos. E esse, que eu fiquei preocupada se ele estava preso, precisando de ajuda. Enfim, eu não sei o que eu ia fazer se ele tivesse preso de verdade. E quando eu falei isso, todos eles pararam. Ficou um silêncio absurdo, gente, nenhum passarinho. Então ali foi um sinal que eu entendi que ela já estava indo, que ela estava bem. Então eu acredito muito que existe um local específico para os animaizinhos. Colônia, né? Uma colônia que, se eu não me engano, é a colônia chamada celeiro, né? Dentro do espiritismo. Acho que é esse nome, não tenho certeza. Se estiver errado aqui, me corrijam aqui embaixo nos comentários. Onde existem mentores que, encarnados, eram veterinários, eram pessoas que amavam muito animais e que desencarnaram e trabalham nessa colônia acolhendo esses animaizinhos. E eu também acredito na reencarnação, né? Acredito muito que ela possa voltar e viver comigo de novo por um período. Assim como o meu gato, eu tenho plena convicção que ele é a reencarnação de um gatinho. Muito breve, vou contar aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu morei um ano na Argentina e eu morei com uma amiga brasileira por um período. Ela tinha 5 gatos, foi ali que eu aprendi a gostar de gatos. E um deles, em específico, um gato amarelo lindo, que se chamava Beto. Ele era louco, apaixonado por mim. Então ele me esperava chegar do trabalho, do curso. Ele dormia comigo e ele ficava ronronando. Gente, ele me adotou como a dona dele. E ele tinha umas características diferentes dos outros gatos que essa minha amiga brincava. Ah, ele é especial. Não ri dele não, hein? Porque ele não sabe subir em lugar alto, enfim. Ele era diferente dos outros super agitados. E ele não sabia fazer coisas simples que um gato faz. De subir na mesa, por exemplo. E ele era louco por mim. Eu era muito grudada com ele, muito carinhoso, muito meigo. E quando eu voltei pro Brasil, eu não me despedi dele. Eu peguei minhas coisinhas, na hora de voltar pro Brasil, tchau. Peguei e fui. Voltei, aliás, pro Brasil. Eu não me despedi dele. E ele, não posso falar, né? Desencarnou, pronto. De depressão. Logo em breve. E essa minha amiga, ela sempre falava, ele desencarnou, foi culpa sua, você foi se despedir dele. Eu falei, mas eu não sabia, né? Eu não tinha, gente, eu não tinha esse contato, né? Essa intimidade com o animal. E quando eu ainda era evangélica, né? São 13 anos atrás, que o meu gato também tinha a faixa etária da Ziza, né? Tem a faixa etária que a Ziza teria hoje, 13 aninhos, mais ou menos. Eu rolando o Facebook, eu bati o olho num gatinho ali, que tava pra adoção. Enfim, passa tantos, né? E eu nunca, enfim, nunca parei pra, assim, eu tento ajudar, né? Quem quiser, quem puder e tudo mais. Sempre morei em apartamento, então é muito complicado ter bichos. Quando eu bati o olho nesse gato, eu falei, esse gato é meu. Esse gato tem alguma coisa comigo. Esse gato, aquele gato ficou me incomodando. E eu falei, gente, eu preciso pegar esse gato. Eu preciso pegar esse gato. Gente, tão feinho, muito feio. Desde o tamanhozinho, um cotoquinho, com as orelhas maior do que a cabeça. Era a orelha desse tamanho. Muito grande a orelha, cheio de caraca, porque ele foi achado no lixo. E a pessoa que pegou ele não conseguia ficar com ele porque os outros gatinhos não aceitavam ele, batia nele. Ou seja, não era pra ficar com ela. Apesar dela amar bichos, né? E ela tava muito triste que teria que botar ele pra doação, enfim. E eu falei assim, eu quero. E ela veio trazer na minha casa, chorou porque eu não queria, mas por causa dos outros gatos e não sei o quê. Eu falei, ele vai ser muito amado, pode ficar tranquila. Gente, com o tempo eu fui percebendo que ele tem as mesmas características do outro gato, lá da Argentina. Por isso que eu senti essa conexão. Então, depois que ele foi crescendo, eu fui vendo que ele tem as mesmas características de limitações. Ele não sabe subir nas coisas. Eu queria botar a comidinha dele em cima da máquina de lavar pra Ziza não comer, porque ela batia nele pra comer a dela e a dele. E aí ele não sabia subir na máquina de lavar. Depois de um tempo ele aprendeu a subir na mesa, porque ele tinha que subir na cadeira pra subir na mesa. Então, ele sempre foi muito assim, né? Limitado. E o jeito dele, totalmente idêntico ao outro, de ficar ronronando quando tava fazendo amassando pãozinho, chega a babar, né? De tão carinhoso que é. Enfim, resumindo, a história é essa. Eu acredito que pode ser que ela volte, pode ser que ela não volte, pode ser que eu também nem adote, né, mais outro animal. Eu não sei como é que vai ser minha vida, porque quando a gente perde, a gente diz que não quer sofrer, não quer passar por isso de novo. Os planos podem mudar, mas o luto é eterno. Quando a gente ama, a gente sente. E caso você tenha feito eutanásia no seu animalzinho, ou está prestes a fazer, que você prepare. Prepare porque ele sente. Ele sente e ele vai precisar desse apoio, tá? De alguma forma. Da mãezinha e do paizinho dele aqui na Terra, né? Os tutores, na verdade.
Então, já vá preparando, vai conversando, que esse é o melhor. Como eu falei, né? Eu não precisei chegar nesse estágio e, graças a Deus, ela foi de forma natural, dentro de casa. E até hoje eu não consigo mexer nas coisinhas dela, gente. Tem essa parte que a gente não consegue mexer. Você que chegou nesse vídeo aqui aleatoriamente, não foi à toa, com certeza. Respeite o luto daquele que perdeu seu animalzinho de alguma forma. E que o luto não é frescura, o luto não é carência, não é problema psicológico, não é transtorno, não é falta de macho, falta de não sei o quê, nada disso, gente. O amor, a gente nem escolhe, a gente é escolhido. Ela me escolheu. E eu sei que era um amor de outras vidas, então converse com seu pet. Se você passou por esse momento, se você está passando, enfim, em algum lugar ele vai escutar, ela vai escutar. E com certeza, eles não têm karma, eles não levam dores, rancor, mágoa, nada disso. Então, eu tô arrancando isso do meu coração, do sentimento de será que eu falhei? Será que eu poderia ter feito melhor? Não, eu só tô tentando preencher o vazio que ela deixou na minha casa, da nossa rotina, que eu falo pra todo mundo, eu preferia 1000 vezes ficar na minha casa, enrolado no edredom, vendo um filme com meus bichos em casa, do que na noitada, na festa, bebendo, saindo, ouvindo pagode. Não trocava minha vida com eles pra estar na rua. E essa era a minha felicidade. Eu encerro esse vídeo dessa forma, agradecendo muito, 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 muito vocês que me mandaram mensagem. Eu não consegui ler todo mundo, mas eu vou conseguir ler. Acredito que sim, né? Porque semana que vem é meu aniversário. E aí vai entrar mais mensagem, mais mensagem. Eu vou me enrolar. Sou enrolada com os comentários sempre. Mas o carinho é emanado, né? De alguma forma. E é isso. O luto não passa, ameniza. E eu sei que alguém que tá assistindo esse vídeo já passou por esse processo, né? Então, como a gente fala de espiritualidade aqui no canal, o seu pet um dia pode voltar pra você e você vai saber que é ele de volta ou ela de volta. Seja gato, cachorro, seja... Enfim, você vai entender. Assim como o meu gatinho, eu tenho a plena convicção de que era o gatinho lá. Até o nome, gente. Beto, que era o que desencarnou lá na Argentina. E o meu se chama Lelo. Só muda 2 letras o nome, né? E eu era evangélica, não acreditava nada disso. E foi por instinto, talvez, né, colocar esse nome. Porque eu chamava ele de Lelindo. Lelindo, ele é amarelo. Amarelo. Por isso que é Lelo o nome dele. Ai, ai. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito axé. Quem está passando por esse processo, que vocês fiquem bem. E quem está se preparando aí pra... que já tá sentindo que o animalzinho vai partir, vai conversando, que ele vai em paz, que ela vai em paz. E que você vai estar aqui, seguindo bem, né, a sua vida. Sempre lembrando com carinho, vai preparando com todo o coração, porque eles entendem tudo que a gente fala e faz.